Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou tentar gravar esse vídeo para vocês hoje, tá? Já peço desculpa por alguns barulhos que vocês ouvirem, porque aqui no apartamento eu moro no primeiro andar, então todo mundo que passa, todo mundo que chega, todo mundo que sai, acaba passando aqui pela minha porta, né? E este é um horário, são 6h26, então bastante gente está chegando agora do trabalho. O que eu queria falar para vocês em relação a essa atividade, tá? Vocês viram ali que ela fala sobre derivação, sobre formação de palavras, ou seja, palavras que derivam de outras palavras, né? A gente tem o caso dos substantivos derivados, por exemplo. Então, eu tenho lá pão, padeiro, padaria, né? E aí aqui a gente também tem alguma coisa desse gênero, desse tipo, só que aí com duas palavras, né? Vital e vistal, que vocês viram lá enquanto nós estávamos ainda tendo as aulas presenciais, que vistal é um neologismo, ou seja, é a criação de uma nova palavra. Uma palavra que não existia, ela passa a existir, ela entra numa classe gramatical aí, né? E ela passa a ser compreendida por bastante gente. Então, aqui no vistal, ela deriva de vista, uma palavra que teoricamente não existiria, né? Derivar aí de vista seria visão, né, e não vistal. Mas enfim, isso daí eu já tinha explicado para vocês em sala de aula. Quando a gente vai fazendo ali os exercícios, tem lá falando assim, olha, para acrescentar o sufixo, né, que é o finalzinho ali, ao, em algumas palavras, por exemplo, semana, ano e boca, como que isso ficaria, né? Então, ficaria semanal, ficaria anual e ficaria bucal, e não bocal, tá? E aí, o que acontece? Essas palavras, quando elas são acrescidas desse prefixo, elas mudam de classe gramatical. Então, antes elas eram substantivos, né? Porque elas davam nomes a alguma coisa, e agora com esse sufixo ao, elas passam a ser adjetivo, porque elas estão caracterizando, né? Quando eu falo assim para alguém, você fez o trabalho essa semana? Então significa que naquela semana específica tinha um trabalho para ser feito, né? Quando eu falo você fez o trabalho semanal, significa que toda semana tem um trabalho para ser feito, né? Ou tem o mesmo trabalho que precisa ser feito semanalmente. Tá? Então, essa é a diferença. Então, vem para caracterizar e não mais para nomear, tá? Aí tem lá sobre a palavra porquinho da Índia, tá? O que a gente tem aí no conceito de porquinho da Índia? A definição de porquinho da Índia, se a gente pegar palavra por palavra, a gente não consegue chegar numa definição correta, né? Porque porquinho é um suíno, né? Um suíno pequeno, um porco pequeno. E da Índia é indiano, é alguém que veio da Índia ou alguma coisa que veio da Índia. E esse roedor, né? Se fosse um ratinho da Índia, acho que seria mais adequado. Mas enfim, é um roedor e o nome dele não dá pra gente definir. Conforme a gente vai lendo, né, a crônica, o contexto ele já nos orienta, já indica que se trata de um bichinho, que se trata de um animal, tá? Mas se a gente pegar a palavra, ao chegar para alguém e falar assim, você sabe o que é um porquinho da Índia? E a pessoa não tiver ideia, se ela tentar fazer isso pelo significado das palavras, ela vai falar assim, é um porco que veio da Índia, tá? É diferente de vistal, né? A pessoa pode até não saber o que é vistal, mas ela vai associar a alguma coisa da vista, tá? Então, quando a gente pega o conceito dessas palavras, a gente precisa tomar um certo cuidado. Será que o que está escrito realmente é o que quer dizer? Tá? Então, a gente nem sempre pode ir só pela palavra. A gente precisa entender todo o contexto para a gente chegar à conclusão do que se trata aqui, tá bom? E aí, lá no exercício 3, fala sobre canarinho da terra. No canarinho da terra é muito mais fácil, porque canarinho da terra significa exatamente aquilo. É um canário, né? É um pássaro. Deixa eu só ver aqui que anunciou a minha bateria. Não, voltou. Tô com 15% de bateria, então eu vou ser bem rapidinho, tá?
é um canário, é uma espécie de pássaro que é aqui do Brasil, né? Que é comum aqui no Brasil. Então, da terra, da nossa terra, e canarinho, porque é ali a espécie desse pássaro, tá? Aí sim fica com muito mais sentido. E quando fala sobre porquinho da Índia e canarinho, e passarinho, desculpa, o porquinho da Índia, a formação dessa palavra já é no diminutivo. Agora, passarinho, eu posso usar pássaro, né? Eu não vou usar porco da Índia, tá? Porque a definição do animalzinho já é porquinho da Índia. Agora, no passarinho, eu posso falar pássaro. Então, aqui fala por que utilizou o diminutivo. É essa questão do afeto, é essa questão do amor, do carinho, tá? Quando a gente usa diminutivo, a gente tem normalmente duas intenções, tá? Uma das duas intenções. Ou a gente usa o diminutivo no sentido de afeto, no sentido de carinho, né? Fala assim, ai, que bonitinho, gostei, nossa, viu aquela blusinha? Ai, eu achei ela tão bonitinha. Então, é nesse sentido. Ou a gente usa no sentido de desprezo, tá? E aí a gente fala, lá vem a bonitinha. Tá? A gente não tá no sentido de afeto, a gente está querendo menosprezar aquilo ali. Nossa, esse é o seu carrinho? Então, a gente está menosprezando, tá? Esse é o sentido que normalmente passa aí quando a gente faz a utilização dos diminutivos, tá? Na sequência aí das atividades, a gente tem o que eu já tinha explicado para vocês no outro vídeo, que é o radical, prefixo e sufixo, tá? Com algumas palavras, então eu não vou ficar voltando isso daqui, porque vocês têm o outro vídeo, então vocês podem revisar isso daqui que foi falado já para vocês. E lá no exercício 7, ele fala sobre diabético, hipertenso e infindáveis, tá? Normalmente as palavras que têm a terminação ico, tá? Elas vão significar assim, essa palavra se refere a algo. Então tem lá, diabético, se refere à pessoa que tem diabetes, tá? O hiper vem de muito, né? Ele é um superlativo, então vem de muito, vem de coisa exagerada, né? E o infindáveis, esse in é aquele sentido do não, tá? Que não acaba, não tem, isso está incompleto, ou seja, não está completo. Isso foi incomparável, não há comparação, tá bom? Então, é isso o que acontece com essas palavrinhas, tá? Seja aí o prefixo ou seja o sufixo, tá? E no exercício 8 vem a parte mais gostosa, que é sobre a escrita do Milor Fernandes, na verdade, a definição que ele dá para algumas palavras. Então, tem lá, armarinho, né? Pode ser uma loja, uma lojinha que vende coisinhas miúdas, tá? Ou um armário pequenininho, né? Vai chamar de armarinho. Só que o Milor Fernandes, ele coloca a definição que é o vento que vem do mar. Por quê? Ele pega uma palavra, armarinho, e ele divide essa palavra em duas, tá? Como se tivessem dois radicais, ou seja, duas palavras formando uma só. Aí fica armarinho, então o vento que veio do mar, tá? E isso acontece com todas as outras palavras. Detergente, também de prender pessoas. Deter, né, de prender, e gente, de pessoas, tá? Como ver, a maneira de olhar. Como ver se o fogão está ligado, tá? Então, a gente tem aí, quando ele separa essas palavrinhas, ele separa em dois radicais, ele tem uma outra definição. E o que vai trazer um pouquinho aí do humor para esse texto é que elas não têm nada a ver com o sentido original, tá? Com o significado original. Lá no exercício 9, na letra B, pede para vocês criarem neologismos. E aí fica então para as nossas próximas aulas, tá bom? Beijos, se cuidem e fiquem em casa.